vida e nos nossos ensinos. Ele governa os sonhos e as circunstâncias da vida para cumprir seus propósitos, mesmo quando somos rejeitados pelos homens ou não nos sentimos incluídos na sociedade. Abra, por favor, em Gênesis capítulo 37. Eu farei a leitura do verso 1 ao verso 11. Habitou Jacó na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos peixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos não tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amados irmãos, este é um texto de muitas lições. Poderíamos nos aprofundar aqui na questão do tratamento do pai, que dava ao filho mais honra do que aos outros, da capa talar que ele deu ao seu filho. Mas não nos deteremos a estes assuntos. Iremos nos concentrar mais precisamente nas promessas de Deus e no sonho revelado aqui a José. Permita-me começar com uma pergunta pastoral. Você já teve um sonho que parecia grande demais para a sua realidade? Ou já se sentiu rejeitado por simplesmente ser quem Deus lhe chamou a ser? Em Gênesis 37, entramos na narrativa de José, um jovem com sonhos divinos, mas cercado por conflitos familiares, inveja e rejeição. Vamos ver como Deus age em meio à dor e aos planos humanos para cumprir seus propósitos eternos. Primeiramente, nos versos de 1 a 2, nós percebemos a providência de Deus no contexto da promessa. Havia uma promessa e ela estava se cumprindo na história de Jacó. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. A história de José começa onde termina a de Jacó. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó agora se revela no tempo
José, mas sabemos que Deus está usando José para preservar Judá e a sua linhagem, pois é da linhagem de Judá que nasce o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não da linhagem de José. E lá na frente José vai falar desta verdade: Deus me usou para preservar a todos vocês. Canaã era terra da promessa. Canaã sempre foi o lugar onde aquele povo deveria habitar. Ali Deus havia construído o jardim do Éden, e o homem, pecando contra Deus, foi expulso do jardim e andou para longe do Senhor. O Evangelho é um retorno para este Éden, é um chamado para a terra prometida, para Jerusalém, a cidade celestial. O homem, em seu pecado, ele tem andado para longe de Deus, mas Deus, em sua graça e misericórdia, o chama de volta à terra prometida. Mas eu quero que você observe que enquanto esta verdade está acontecendo, enquanto José, Jacó e seus irmãos, os descendentes de Abraão, estão habitando na terra prometida, este que deveria ser um ambiente familiar, um ambiente de paz, um ambiente de amizade, é um ambiente de tensão e divisão. Enquanto vivemos neste mundo, como eu iniciei hoje aqui, fazendo uma exortação, falando do pensamento de Calvino a respeito da igreja, é uma ilusão acharmos que em meio ao povo de Deus não vai haver tensão e divisão. Esperar isto é bobagem. Isto sempre aconteceu em meio ao povo de Deus, em meio à igreja do Senhor. Mesmo na Canaã havia tensão, havia divisão, havia inveja, maledicência, tudo isto porque ainda há dentro do homem uma natureza rebelde, pecaminosa, porque o coração do homem é inclinado ao mal. Mesmo quando ele quer fazer o bem, ele ainda faz o mal. José, com 17 anos, começa a surgir como personagem central na história da aliança. Isso não é por acaso, mas por providência. A mão de Deus está agindo, mesmo que seu pai, sua mãe e seus irmãos não entendam isso, não vejam que Deus está agindo por meio de José. Lembremos que seu pai ficou chateado com o seu sonho. Que é isso? O que é que você está dizendo? Por acaso eu e sua mãe vamos nos humilhar aos seus pés? Essa não é a ordem correta. Peraí, eu acho que eu já mimei você demais. Acho que você está entendendo errado a sua posição aqui. Amados, Deus começa a levantar seus instrumentos em meio ao caos, em meio à rejeição, em meio à inveja, em meio à incompreensão, em meio ao ciúme. Deus age. Não espere um cenário ideal para Deus agir. Não espere que tudo seja flores. Não espere que tudo esteja claro. Não espere que a estrada seja reta, pois ela é cheia de curvas, é sinuosa, é perigosa. O caminho é estreito e apertado. É com dificuldade que os santos entram no céu. Às vezes é preciso entender: Ele planta seus servos em solo duro. Ele lançou suas ovelhas em meio dos lobos, justamente para frutificar em tempos difíceis. Percebamos isto, que Ele nos chamou para ser luz em meio às trevas, que Ele fez de nós sal, para estar em contato, impedindo o apodrecimento. Sal para dar sabor, para fazer a diferença. Já José era este que foi levantado em meio ao caos, mas ainda o próprio José não entendia. Porém,
ele confiava em Deus. Nos versos de 3 a 4, a dor da rejeição e a inveja dos irmãos aqui é revelada. Ora, Israel amava José mais do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice. O que observamos é que José era muito próximo, passava ao seu pai uma segurança, a ideia de que jamais iria abandoná-lo, filho da velhice, aquele que cuida de você quando você está careca ou seus cabelos estão brancos, quando você já não tem mais força. Os outros cuidam da sua própria vida, casou-se, cuida da esposa, cuida dos filhos, do trabalho. José, ele passava este sentimento para o seu pai, de que ele jamais o abandonaria. Como é bom termos filhos assim, filhos que estão do nosso lado em todo o tempo, filhos que não nos respondem, que não nos tratam com ignorância, que você vê que ele prioriza primeiro a sua vida do que a vida dele. Claro que aqui vemos algumas atitudes de José, que ficava ali sondando os irmãos e vendo o que eles faziam de errado, e trazia para o seu pai, tipo um fofoqueiro. Claro que isto talvez gerasse problemas entre ele e os irmãos, mas os irmãos tinham ciúme dele, porque percebiam que o pai o amava mais. Mas isso acontecia porque ele se dedicava mais, porque ele era mais próximo, como João. E lá no Evangelho nós vemos que os discípulos percebiam que João era o discípulo mais amado. E por quê? Porque ele também amava mais a Jesus, ele estava mais íntimo, mais próximo, ele estava sempre preocupado, e todos percebiam isso. Quem não percebe? Quem tem um afeto, um carinho, uma atenção maior? Todos nós percebemos. Esta pessoa se ocupa em agradar o outro, e José também se ocupava em agradar. Porém, a preferência de Jacó por José gerou um ambiente de intrigas e de ciúmes. José, se você observar no verso número 2, ele era íntegro. E é interessante pensarmos sobre isso. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Para uma perspectiva humana, isto está errado, mas numa perspectiva de pai, está certo. Caleandro, olha, se o Daniel vai com você nessa viagem e fizer alguma coisa errada, eu quero que você me conte. Está certo, é o dever dela, é um compromisso de integridade. Mas essa integridade o tornou alvo de rejeição. Os irmãos não conseguiam, segundo o texto sagrado, nem falar com ele pacificamente. Sempre que lhe dirigiam a palavra, era com grosseria, com estupidez. Você já notou isso? Já percebeu quando o filho acorda de manhã e em vez de lhe dar bom dia e de sorrir para você, é a cara amarrada, e é estupidez, é ignorância e muxoxo. Você percebe quando alguém está insatisfeito, aí você pergunta: que cara é essa? Aí a pessoa: é a cara que eu tenho. Não é? É sempre assim? Na verdade não é. Com um estranho ele é mais carinhoso e mais doce do que com você. Que dureza a gente sempre encontrar estas realidades. Ali estava acontecendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: ser fiel a Deus pode gerar oposição até dentro de casa. Quando você é íntegro, aquele que quer viver piedosamente sofrerá perseguição. Sabe o que é mais difícil no país que vivemos? Ser honesto. O Zé presidente disse no passado que haveria dia em que os honestos sentiriam vergonha de ser honesto nesse país. Ser honesto, ser íntegro. Até muitos perdem o trabalho por ser íntegro. O patrão
manda você dizer para qualquer pessoa que atende o telefone que ele não está. Ele estando, aí você diz: não, eu não posso fazer isso, porque eu não posso mentir. Aí o patrão diz: então você está demitido. Eu quero uma pessoa que minta para mim. Somos desafiados todos os dias. E se você for íntegro, você vai sofrer os danos pela sua integridade, por não querer fazer o mal, por não querer pecar contra Deus. Mas eu digo, meu irmão, continue íntegro. A fidelidade agrada mais a Deus do que a aprovação dos homens. E eu quero dizer uma coisa: se você agrada a Deus, não importa a quem você desagrada. Agora, se você desagrada a Deus, não importa quem você agrada. Pense sobre isso. Em terceiro lugar, eu quero que você aprenda aqui que os sonhos de Deus, os sonhos que Ele concede aos homens, eles se cumprirão, mas sempre irão gerar reações que podem nem sempre ser favoráveis. Teve José um sonho e o contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. O que é que ele contou? Um sonho que Deus lhe deu, mas em vez daqueles homens receberem com alegria e gratidão, com louvor, eles receberam com ódio. José sonhou com feixes de trigo e com astros se inclinando diante dele. O sonho não era fruto de vaidade, não nasceu das intenções maléficas do seu coração, era uma revelação divina. O sonho revela a autoridade futura, fala dos planos de Deus, porque aqueles homens que estavam ali, que conheciam a Deus e sabiam que Deus se revelava por sonhos, como até o próprio Jacó, Deus se revelou em um sonho, mostrou uma escada que levava aos céus. Ele ergueu um altar e ali ele reconheceu que Deus tinha falado com ele, que Deus era o Deus da provisão, porque agora ele não percebeu que Deus estava falando por meio do seu filho. Talvez o seu coração estivesse endurecido, acomodado com a riqueza, com a prosperidade. Ele nem estava agindo como um pai fiel, corrigindo seus filhos, educando seus filhos, disciplinando seus filhos. Nós já sabemos o que aconteceu, os problemas anteriores com Bila, os problemas que aconteceram com seus filhos mais velhos, que mataram homens e o tornaram odioso, segundo ele mesmo disse. Jacó é aquele homem que ora ele é espiritual, ora ele é carnal, ora ele está ali de bem, ora ele está mal, volúvel. Israel de Deus agora não consegue perceber Deus falando com ele mais uma vez. Meus irmãos, nós precisamos estar atentos para a voz de Deus. Nós precisamos perceber que Deus está falando conosco, porque veja, se você perceber aqui, os sonhos mais importantes, eles vêm antes de José ser lançado na cova, antes de ele ser preso, antes da ascensão. Ele sonhou e agora ele vai passar por toda a provação. Deus revela o fim desde o começo, mas ele não mostra o meio. Você recebe o chamado, recebe o sonho, recebe a visão, mas ainda há muito chão para andar e precisa continuar crendo, precisa continuar acreditando, mesmo que todos desacreditem de você. Quanto tempo não se passou até que se cumprisse esse sonho e que seu pai, sua mãe e seus irmãos se prostraram ante a José? Quando Deus te dá um sonho, prepare-se para o processo. O fato de ter uma promessa não significa ausência de sofrimento.
Quando Deus me chamou para o ministério, eu tinha 8 anos de idade. Eu só vim ser ordenado tantos anos depois. Quando comecei como missionário, pensei que seria ordenado, depois de ter feito seminário, levou 14 anos ainda para ser ordenado. Prepare-se para o processo. O fato de ser uma promessa não significa ausência de sofrimento. O fato de Deus ser o seu Deus não vai lhe isentar da dor, da perseguição, da rejeição. Tudo isso pode acontecer, mas o Deus que promete é o mesmo que sustenta durante todo o processo. Aquele que começa a obra, ele a concluirá. No deserto, no vale, enquanto como pelicanos estivermos por aqui, neste lugar que não é nosso habitat natural, pois somos cidadãos do céu, nossa pátria é celeste, aguardamos a Jerusalém, a cidade de ouro. Enquanto vivemos aqui, nós nunca nos sentiremos plenamente confortáveis neste mundo. E José, quando está reunido com seus irmãos e próximo da sua morte, ele diz: olha, não deixai meus ossos aqui, levem meus ossos para a minha terra, porque o Egito não era a terra de José, assim como Ipanguaçu, Brasil, o planeta Terra não é a sua terra. Quero concluir com uma aplicação final aqui para as nossas vidas. Veja bem, meu irmão, José foi odiado, rejeitado e vendido, mas ele nunca esteve fora da rota de Deus. Nunca. Deus escreveu todos os seus dias, estão escritos e determinados. Você nunca estará fora dos seus planos. Os sonhos de Deus para a sua vida se cumprirão. Os sonhos para José eram reais, a dor também, mas o Senhor estava no controle. Você pode estar sendo incompreendido por ser fiel, por ser íntegro, pode estar sendo rejeitado até pela família, mas se Deus lhe deu um sonho, fique firme. Ele não apenas dá os sonhos, Ele os cumpre. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, Tu és maravilhoso. Tu és o Deus de promessas. És aquele que começa e conclui a obra. Eu te louvo pela Tua igreja, pelos santos que há na terra, os meus irmãos, a minha família na fé. Eu sei que há problemas, Senhor, mas eu sei que eles não são maiores do que Tu. Obrigado por nos dar esta certeza, Deus, de que o que o Senhor prometeu se cumprirá. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Senhor, a Ti agradecemos.